gente vai falar sobre determinadas situações que paralisam os empresários, os empreendedores. Então, de repente, acontece alguma coisa e a gente fica paralisado. Isso não é bom. Por quê? A gente precisa agir, mesmo que seja de uma forma não muito estruturada. Óbvio, é claro, quanto mais estruturado nós estivermos, melhor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, nós não podemos nunca deixarmos nos dominar pelo medo e pela incerteza. Então, é o que eu sempre falo. O medo é bom? O medo é bom, o medo é muito bom. Por quê? Porque ele impede que nós façamos ou tomemos atitudes que sejam impensadas, que metemos os pés pelas mãos. Mas, por outro lado, o medo também pode me paralisar. Então, aproveite esse medo. Esse medo, ele tem que servir para que você faça uma análise do momento que você está vivendo. Então, aproveite o medo, faça uma análise, mas reaja. A gente não pode deixar o medo nos paralisar. E o que a gente vai discutir hoje? A forma errada de reagir e a forma certa de reagir. E da mesma forma que nós vimos ontem, a gente vai perceber que o mindset de crescimento e o pensamento estratégico ou as alternativas estratégicas para a gente, elas são super importantes na hora da tomada de decisão. Por que o mindset de crescimento é importante? Lembram-se o que eu falei? O que é o mindset? Mindset são as nossas crenças, a forma como nós enxergamos o mundo. Isso é o mindset. E o mindset é formado ao longo da nossa vida. Então, a forma como nós enxergamos o mundo, ela é crucial no momento da nossa reação. E o que eu falei também durante essas lives que eu tenho feito, que o lado bom disso é que a gente pode treinar o nosso mindset, a gente pode ensinar o nosso mindset e tomarmos ações mais assertivas. Então, tem uma frase que a gente deve colar na porta da geladeira que diz o seguinte: a execução é o maior impulsionador do sucesso. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com algumas situações difíceis, vem a famosa paralisia. E essa paralisia, ela tem que ser instantânea. Então, a história do medo. Fiquei com medo, paralisei. 5 segundos. 5 segundos. Tá? Não pode ser mais do que isso. É o tempo de eu parar para pensar. Então, as empresas que reagem e reagem rápido são as empresas que têm mais sucesso, que é o que a gente chama de empresas campeãs. Então, as empresas campeãs são aquelas que não param nunca, né? Elas estão sempre agindo e reagindo. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente aprende a reagir. Como assim, Denise? Muito das nossas ações, elas são derivadas da nossa experiência. Então, se eu tomo uma atitude errada hoje, essa atitude, né, esse equívoco, ele tem que servir para eu aprender para a minha próxima tomada de decisão. E é assim que eu vou crescendo, é assim que eu vou evoluindo. Porque não existe ninguém nessa face da Terra que nunca tenha errado. Não existe nenhuma empresa, nenhum empresário que nunca tenha caído. Mas o que a gente tem que aprender é levantar, e levantar rápido. E é isso que eu chamo de resiliência. Lembra que eu falei ontem? O que é resiliência? É aquele efeito mola, né? É o cair e levantar. E a gente vai aprendendo a não cair de novo e vai aprendendo a levantar mais rápido. Então, eu queria começar falando qual que é o jeito errado da gente lidar com essas incertezas e esses imprevistos que de vez em quando surgem no nosso dia a dia de empreendedor. Uma das formas erradas de agir é agir 100% com a emoção. Então a gente nunca pode agir 100% com a emoção. O que eu preciso fazer? Eu preciso me munir de dados.
eu preciso me munir de informações. Porque se eu ajo com a emoção, eu vou estar agindo sem o respaldo de informações, por exemplo. E, de novo, retomando a live de ontem, o que a gente falou? Você ter um sistema de inteligência, você ter um sistema de informação, de captação de informações, isso é crucial para o seu negócio. Então, o que a gente precisa aprender a fazer? A gente precisa aprender a estruturar um sistema para captar informações, para captar dados. Lembram-se que eu falei? Quando a gente faz uma publicação, quando a gente faz uma live, quando a gente faz um Reels, a gente depois compara dados, compara informações, a gente vê como o público reagiu. Então, tudo isso vai servindo para compor o nosso banco de dados. Uma outra coisa que é muito importante e que a gente, como empreendedor, precisa acostumar a fazer isso. A gente tem que aprender a ler as informações. Então, hoje, a gente tem uma série de informações na internet. E, mais do que isso, a gente tem a possibilidade de ler informações do mundo inteiro, mesmo sem falar o idioma. Como assim, Denise? Eu nunca falei inglês, como é que eu posso ter acesso a informações em inglês? Hoje, no Google, a gente consegue colocar, se a gente quer ler aquele texto, em inglês ou em português. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adquirir o hábito de, todo dia de manhã, acessar notícias de fontes fidedignas, tá? Não vale notícias só de internet. São notícias provenientes da internet, mas de fontes idôneas, né? Então, por exemplo, eu posso pegar CNN, The Wall Street Journal, que tem trechos que, não o jornal inteiro, mas a gente consegue ter acesso a determinadas informações e a gente consegue ler em português, porque a gente pode pedir a tradução. E o que eu vou buscar? Então, eu vou buscar tendências e notícias que dizem respeito ao meu negócio. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que exporta para a Europa, eu vou precisar estar sempre pescando informações sobre o que está acontecendo nos países que eu exporto, porque eu preciso falar a língua deles, eu preciso entender o que está acontecendo com eles. Então, a gente precisa adquirir esse hábito. E a gente precisa também adquirir o hábito de colocando as coisas em planilhas. Vamos aprender a trabalhar com Excel, vamos aprender a colocar as coisas em planilhas. E aí sim a gente consegue acompanhar evolução de preços, evolução do concorrente, impostos. Então tudo isso é importante para a gente tomar a nossa decisão. Por quê? Bom, eu não posso ficar paralisado, legal. Só que eu também não posso reagir só com a emoção. Então, reagir por impulsos emocionais é um erro. E para que eu não faça isso, eu preciso ter bastante informações. Tá bom, Denise, então você já falou qual que é o jeito errado de fazer. Então, o jeito errado é agir por impulso. E qual que é o jeito certo? Bom, eu trouxe para vocês algumas dicas de estratégias que são utilizadas por grandes empresas para vocês adaptarem ao negócio de vocês. Bom, então, a primeira coisa é a gente começar a adotar um mindset de crescimento. O que isso significa? Significa aprender constantemente, aprender a tirar as oportunidades dos momentos difíceis. Todo o copo nunca está sempre meio vazio, ele sempre está meio cheio. Então, todo momento de crise traz pra gente oportunidades. E eu preciso aprender a identificar essas oportunidades. Eu lembro que num dos primeiros apagões que aconteceu no Brasil, eu ainda trabalhava em indústria e estava todo mundo muito preocupado com o apagão, porque já havia acontecido um e com certeza aconteceriam outros. E algumas empresas que geravam energia para suas fábricas começaram a vender energia. Ou seja, elas viram nesse momento de crise uma oportunidade para os seus negócios.
Então eu falo o seguinte, se vai faltar luz, vamos vender velas. Porque nos momentos de crise sempre surgem oportunidades. E a gente tem que estar ligado. Quem que é o responsável por isso? Mais uma vez, é o nosso mindset de crescimento. Outra coisa, outro jeito certo de se lidar com esses momentos de crise é realizarmos análises estratégicas sobre aquilo que está acontecendo. E aqui eu quero abrir um parênteses bem grande para mostrar para vocês uma das ferramentas mais importantes que a gente tem, e é uma ferramenta bem velhinha, é a matriz SWOT, que ela é da década de 60. Só que ela começou a ser bastante veiculada na década de 70. E eu falo o seguinte, a matriz SWOT ela é uma matriz muito rica, pena que pouca gente trabalha com ela da forma correta. A matriz SWOT ela tem 4 quadrantes. Então, é a análise dos pontos fortes, dos pontos fracos, das ameaças e das oportunidades. Pontos fortes e pontos fracos são características internas da organização. Então, são os pontos fortes e fracos da minha empresa. Então, o que eu vou fazer? E isso eu deveria fazer constantemente, não só em momentos de crise. Eu vou relacionar tudo que eu tenho de bom e vou relacionar tudo que eu tenho de ruim. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu falo inglês fluente, eu tenho uma equipe que fala inglês. Tenho equipamento muito bom. Eu tenho uma marca forte no mercado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou listando tudo que é positivo dentro da minha empresa, tá bom? E os pontos fracos? Mesma coisa. Então, quais são os pontos fracos da minha empresa? Então, por exemplo, eu não tenho grana para investir. Eu não tenho mão de obra qualificada. Eu não sou muito conhecido no mercado. Eu não falo inglês. Isso pode ser um ponto fraco ou não. Por quê? A primeira pergunta que eu preciso me fazer é, eu preciso desses pontos fortes? Então eu vou avaliar se aqueles pontos que eu elenquei como pontos fortes, se realmente eles são pontos fortes para o meu negócio, para o meu mercado ou não. Porque lembra-se do inglês, de repente falar inglês, se eu trabalho com turismo, se eu trabalho com exportação, né, ou com importação, tá bom, eu preciso falar inglês, porque isso pode ser um diferencial. Agora, se não, se eu só trabalho no mercado interno, se eu não tenho nenhum contato, pode ser que isso não seja um ponto fraco. Então, Denise, mas é muito bom falar inglês. Sim, realmente é muito bom falar inglês. Mas vamos supor que você não entenda de finanças para o teu negócio. O que é mais importante? Você entender de finanças ou saber falar inglês? Porque você vai atacar primeiro aquele ponto fraco que realmente pode impactar no seu negócio. Então, de repente, não entender de finanças pode impactar muito mais que não falar inglês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um curso de finanças primeiro. Então, não é só listar pontos fortes e fracos. Tudo bem, eu dei um exemplo bem básico que é para ser didática. Mas assim, não é só elencar pontos fortes e pontos fracos. Mais do que isso, é perceber se aqueles pontos fortes e fracos que eu tenho, se eles são importantes naquele ambiente, se eles são importantes para o meu negócio, se eles vão me trazer diferencial competitivo, se vão fazer com que eu venda mais ou venda menos, se esses pontos vão fazer com que o meu negócio cresça ou não. Então, eu vou fazer minha listinha. Só que a minha listinha de pontos fortes e fracos, ela tem que estar relacionada com o meu negócio, com o meu mercado, com o meu nicho, com os produtos que eu produzo. Agora, lembram-se, eu falei que são 4 variáveis. Então, 2 pontos forte e fraco, que são internos à organização. E as ameaças e as oportunidades, que são externos à organização. Então, por exemplo, uma ameaça. O dólar vai subir. A inflação vai subir, o apagão. Lembra-se que eu comecei dando esse exemplo. Uma oportunidade, o apagão. Como assim, Denise? Você acabou de falar que o apagão era uma ameaça? Sim, o apagão ele é uma ameaça, mas eu posso tentar transformar essa ameaça em uma oportunidade, desde que esteja alinhado com o meu negócio. Lembram-se quando eu falei do apagão? Algumas empresas que já geravam energia para consumo próprio começaram a vender. Então, elas já sabiam fazer isso. Elas já sabiam
gerar energia. Então, as oportunidades, elas têm que estar alinhadas ao meu negócio. E o aumento do dólar, é a ameaça ou é a oportunidade? Depende. Eu sou uma importadora, se o dólar sobe muito, eu vou ver os meus custos subindo muito. Eu sou uma exportadora, né? Se o dólar sobe muito, eu vou ficar muito feliz porque o dólar está subindo. Então lembrem-se, a gente vai olhar as ameaças e as oportunidades sempre de acordo com o meu negócio, meu mercado, o que eu produzo, concorrência, fornecedores, tá bom? Agora eu vou dar o pulo do gato da SWOT para vocês, porque pouca gente fala sobre isso e pouca gente sabe fazer isso. Anotem. Quando eu faço a SWOT, que eu coloquei nos 4 quadrantes, ponto forte, ponto fraco, ameaças e oportunidades, qual que é o próximo passo? Fazer o cruzamento das 4 variáveis. Como assim, Denise? Imagina o seguinte, eu peguei a minha listinha de pontos fracos, tá bom? E eu identifiquei que um dos meus pontos fracos é financeiro, que eu não tenho capital para investir. Então, minha empresa, nesse momento, ela está um pouco limitada porque está me faltando capital. E o que eu olho? Qual que é a ameaça? Ponto fraco é interno, agora eu vou olhar para fora. Qual que é a ameaça? Os juros estão subindo. Então, ó, eu tenho um ponto fraco, que é a falta de grana, e eu tenho uma ameaça, que é o aumento da taxa de juros. Eu vou cruzar. Qual que é a minha estratégia? Porque, gente, a SWOT, ela não é uma estratégia. A SWOT, ela me ajuda a construir estratégias, tá bom? Então, eu fiz essa análise, qual vai ser minha estratégia? Minha estratégia, nesse momento, vai ser ficar quietinha. Eu não vou tomar dinheiro emprestado de banco, né? Não vou fazer nada. Se eu tô com pouco capital, eu vou ficar quietinha. Essa é a estratégia. Então, o que eu fiz? Ponto fraco e ameaça. Agora, o que eu falei? O apagão. Apagão é ameaça, mas eu sei produzir energia elétrica, né? Eu sei gerar energia. Então, isso virou uma oportunidade. Então, mesmo tendo essa ameaça, eu posso transformá-la em uma oportunidade. Por quê? Porque eu tenho um ponto forte para isso, eu sei lidar com isso. Então, qual que é a estratégia que eu vou adotar? Eu vou adotar uma estratégia para impulsionar ou uma estratégia de novos produtos, novos mercados. Eu vou aproveitar esse momento. Tá bom, Denise, a gente tem uma série de pontos fortes e uma série de ameaças. O que a gente vai fazer? Mesma coisa. Então, imagina que eu tenho uma equipe altamente qualificada, eu tenho capital de giro, essa movimentação do dólar não necessariamente vai impactar a minha empresa, mas o ambiente lá fora está ameaçador. Então, o que eu faço? Qual que pode ser a minha reação nesse momento? Será que eu vou arriscar no mercado interno com esse mercado ameaçador? Será que eu vou para fora? Será que eu vou tentar vender em outros mercados? Será que eu vou investir? Né? Então, mesmo com todos os meus pontos fortes, será que eu vou encarar esse ambiente ameaçador e vou investir? Né? Então, são análises que eu faço que irão ajudar a construir as minhas estratégias. E aí eu tenho um monte de ponto forte e eu vejo que o ambiente externo, ele está cheio de oportunidades. O que eu vou fazer nesse momento? É a hora de eu crescer, né? É a hora de alavancar. Então eu estou bem, eu tenho muitos pontos fortes, eu estou com dinheiro em caixa, eu tenho equipamento, tenho gente bem treinada e o mercado está super favorável, o ambiente está favorável, está cheio de oportunidades, é a hora de aproveitar. Então, o que eu falo é o seguinte, a matriz SWOT, apesar de velhinha, ela ainda pode ser bastante útil desde que eu consiga utilizá-la para embasar as minhas estratégias. E isso é crucial, principalmente em momentos de crise. Então, não adianta culpar governo, não adianta culpar o olho gordo do vizinho, não adianta culpar ninguém. A gente tem que, nesses momentos, respirar fundo, parar, olhar para dentro, analisar pontos fortes e fracos, olhar para fora,
analisar ameaças e oportunidades e, a partir daí, criar as estratégias. Eu vou chover no molhado, mas esse é o segredo do sucesso. É a gente conseguir respirar fundo nesses momentos e traçar as nossas estratégias. E depois, uma outra forma estratégica de agir é a gente tomar decisões baseadas em dados. Só que para isso, o que eu preciso? Eu preciso para aquela planilhinha de Excel, eu preciso estar com a minha planilhinha de Excel. Então às vezes até parece ingênuo a gente falar isso, mas a gente tem um monte de empresa que não sabe fazer um fluxo de caixa, que não sabe fazer uma previsão, que não sabe trabalhar com metas. Lembram? A primeira live que eu fiz essa semana foi sobre metas, né? Então a gente tem algumas empresas que não sabem trabalhar com as metas. E eu preciso começar a fazer isso, eu preciso começar a colocar isso no papel. Porque são esses dados que eles vão me ajudar a criar um histórico para que eu consiga agir hoje e agir no futuro. Mas, de novo, olha lá, outra dica, e isso é importante, hein? A gente tem que olhar pelo retrovisor. A gente está dirigindo, a gente tem que olhar pelo retrovisor para ver o que eu já fiz, para ver como eu reagi, para ver o que passou, para ver como eu aprendi. Só que quem dirige só olhando pelo retrovisor, o que acontece? Bate o carro. Então, eu preciso sim estar sempre olhando para trás, mas eu preciso sim olhar o presente e olhar o futuro. Abre aspas de novo. Olhar o futuro significa fazer previsões, fazer conjecturas baseadas em dados, tá? Um outro ponto que pega empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores, é querer viver o futuro no presente. Ai, Denise, agora você me deixou confusa. Vamos por partes. Eu preciso estar sempre olhando para o futuro. Para perceber o quê? Para perceber tendências, para criar cenários. Lembra-se que eu falei ontem? Eu tenho que ter 3 planejamentos na minha gaveta. Um planejamento bem atual, pensando como é que vai ser, o que vai acontecer. Mas eu tenho que ter um planejamento pessimista e eu tenho que ter um planejamento otimista. E como é que eu crio esses planejamentos? Fazendo simulações de cenário. Eu trabalhei muito tempo na Rodia. E na Rodia, quando chegava final de ano, a gente contratava uma série de consultores. Para quê? Para a gente entender como é que seria o próximo ano. Então eu tenho que tentar entender o que vai acontecer. Vai mudar o governo, né? O próximo governo, como é que ele é, como é que ele não é. Vai ter eleição. Aquecimento global, lembram-se? Ontem eu falei, como é que isso vai impactar meu negócio? A guerra da Ucrânia, o que vai acontecer com a Europa? Crise energética, inteligência artificial. Então, tudo isso eu tenho que tentar imaginar como vai impactar o meu negócio. Sempre. Por quê? Porque eu preciso me antecipar. Então, eu falo o seguinte, com os meus olhos de hoje, eu preciso tentar enxergar o amanhã. E aí a pergunta é, será que esse óculos para amanhã tá bom ou não? Será que eu vou ter que mudar a lente? Será que eu vou ter um óculos mais forte? Isso é criar cenário. O que eu faço? Eu imagino o futuro, como ele vai ser, e crio o cenário. E vejo se esse óculos ele é suficiente para eu enxergar o mundo amanhã. Ou se eu preciso já começar a trocar o óculos. Ou se eu preciso fazer uma cirurgia. Ou se os funcionários da minha empresa têm capacidade suficiente para atender o mercado que está se desenhando. Ou se eu tenho gente demais. Ou se eu tenho gente que não tem competência. Ou se o meu equipamento está adequado. Ou se a minha tecnologia está correta. Tá? Então eu preciso fazer isso. Enxergar o futuro para ver se meu óculos vai estar certo, vai estar justo. Então, enxergar o futuro com os olhos de hoje. Só que o que acontece muito, principalmente pequenos empresários? E aí volta aquele primeiro erro que eu falei hoje, que é o lidar com as emoções. Muitas vezes os pequenos empresários, eles vivem o futuro. Olha só a diferença. O que eu disse? Eu preciso enxergar o futuro. Enxergar o futuro é diferente de viver o futuro. Como assim? Imagina o seguinte, eu percebo que a inteligência artificial está entrando com tudo no meu mercado, que é o mercado da educação.
Então, o que eu preciso fazer? Com esse óculos que eu uso hoje, eu não vou estar enxergando bem amanhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para isso. Agora, se eu quiser viver o amanhã, eu estou trabalhando com o emocional. E isso, sabe o que vai acontecer? Vai gerar uma crise de ansiedade danada. Por quê? Porque eu descobri que eu não tenho tecnologia suficiente, que eu não entendo o suficiente de inteligência artificial, que eu não tenho equipamento. Então, assim, eu preciso olhar para entender e me preparar. Mas eu não posso viver o amanhã hoje. Porque se eu viver o amanhã hoje, isso, ao invés de ajudar no meu negócio, vai atrapalhar o meu negócio. Por quê? Porque isso vai criar uma ansiedade muito grande. E a gente vê hoje muitos pequenos empreendedores sofrendo de uma ansiedade enorme, justamente porque eles estão vivendo o futuro. Não é para viver o futuro, é para eu me basear no futuro. Uma outra estratégia super importante é o networking e a mentoria. Network, o que é isso? É o estabelecimento de relações estratégicas. Então eu preciso sim criar uma rede de relacionamento bem forte, bem importante. E eu tinha um chefe na Roja que ele falava assim, network a gente cria quando não precisa, porque no momento que eu preciso ele vai estar lá. Então assim, é criar relacionamento, é estabelecer relacionamento, com concorrente inclusive. Por quê? Para a gente poder trocar figurinha, informações, estabelecer parcerias com fornecedores. Então assim, é criar uma rede de relacionamentos forte, uma rede de relacionamentos duradouro. E saber que são pessoas que eu posso contar e que essas pessoas podem contar comigo também. Lembram-se da reciprocidade? O ser humano tem uma tendência a responder tudo que é feito para ele. Então, se alguém me convida para jantar, eu me sinto na obrigação de retribuir esse convite. Isso é reciprocidade. Nos negócios é a mesma coisa. Então, quando a gente se relaciona bem com uma outra empresa, essa outra empresa meio que sente a obrigação de tratar a minha empresa bem. Então, se eu me relaciono bem com o fornecedor, e quantas vezes vocês já ouviram falar isso? De um fornecedor falar, pô, mas você é ponta firme, você é um cara bacana, você é um cara legal. Por quê? Porque eu fui criando relacionamento. E tem uma coisa que assim, é uma crença e que eu acho que é uma crença limitante. Faz parte daquele mindset fixo e não do mindset de crescimento. Os empreendedores, não sei porquê, é assim, vou criar um negócio novo, eu não posso contar nada para ninguém. Então vai dar azar. Tem que agir na surdina. Então, veja bem, a gente tem que contar sim e a gente tem que contar e contar. A gente tem que contar no sentido de falar, de comunicar. E por que eu vou contar essa minha ideia para outras pessoas? Para ter o feedback. Então, de repente, eu estou com uma ideia para abrir um restaurante XPTO em algum lugar, vou comentar com um amigo meu, ele vai falar, mas nesse bairro, olha, não é rua de passagem, os restaurantes que já abriram nesse lugar não deram certo, tal. Então, assim, eu estou contando no sentido de contar, comunicar, que é justamente para ter feedbacks, mas contar também no sentido de ter o apoio de outras pessoas. Por quê? Porque a jornada do empreendedor ela é uma jornada meio solitária. Então, a gente precisa ter pessoas com as quais a gente possa contar. Então, eu tenho que ter amigos para trocar figurinha, para falar, nossa, agora eu estou precisando de mão de obra. Onde que eu posso conseguir? Olha, eu estou precisando de alguém para me cobrir tal dia. Então, isso é o contar. Então, a gente precisa construir networks para a gente ter uma rede de pessoas com que nós possamos contar. E, de novo, reciprocidade. A recíproca é verdadeira. Nessa rede que eu crio, eles também devem poder contar comigo. É a troca. E a questão da mentoria, que todo mundo fica meio com o pé atrás, não sei o quê. A Denise está falando isso porque ela é mentora. Não. O que é a questão da mentoria? O mentor é uma pessoa que já passou por aquilo.
E o papel do mentor é ajudar a evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros. Então, eu costumo falar o seguinte: você vai cometer os seus erros, porque você tem que cometer os seus erros. É uma das formas da gente aprender, amadurecer, identificar oportunidades. Só que você vai cometer os seus erros e não os meus erros. Por quê? O papel do mentor é justamente evitar que a outra pessoa cometa os mesmos erros. E aí o mentor ele funciona como um atalho. E uma outra coisa que é muito importante nas relações de mentoria é que pelo fato de estar de fora, o mentor ele vai conseguir enxergar pontos de que quem está dentro do processo não consegue enxergar. Então o mentor ele olha com os olhos externos, né? Ele olha com o olhar de fora e consegue enxergar quais são os pontos de melhoria, onde a gente deve atacar. Então, ter mentores é muito importante. E se a gente for perceber, tem uma série de grandes empresários que citam nominalmente os mentores que eles tiveram ao longo da vida. Eu tive grandes mentores ao longo da minha vida. E agora mesmo eu estava falando com 2 deles. Então, assim, ter mentor é importante, porque eles nos ajudam a não cometer os mesmos erros. Então, ó, o que a gente viu? Qual que é o jeito errado de fazer? Né? Então, a gente está falando sobre paralisia e insegurança empreendedora nos momentos de crise. E aí, a primeira coisa que eu falei foi o jeito errado de lidar com as situações. O jeito errado é lidar com a emoção, a paralisia, né? O jeito errado é você se paralisar, deixar o medo te paralisar. Então, agir com a emoção e deixar o medo te paralisar. E aí eu falei também que a gente tem que ter um plano para os momentos de crise. E o que entra nesse nosso plano? Desenvolvimento de um mindset de crescimento. Saber fazer uma análise SWOT do jeito que eu contei para vocês. Depois, ter uma gestão baseada em dados, aprender a coletar dados do mercado, fazer planilhas, se estruturar para a gente saber ler e reagir rápido. Depois, 4, criar uma rede, né? Criar um network legal, pessoas com quem eu possa contar e contar, não é isso? E 5, ter grandes mentores, trabalhar com mentores. Então, esse é o segredo de empresas que são empresas campeãs, empresas que crescem durante muito tempo, que têm bons resultados, né, que se estruturam. Assim, esse é um overview do que a gente falou hoje. Então, para quem não me conhece, para quem chegou agora, meu nome é Denise Cury, eu sou doutora em engenharia de produção, especialista em marketing estratégico e na internet eu ajudo empresas e empreendedores que querem ter negócios campeões. No dia 31 nós vamos fazer um evento e essa live serve para dar para vocês um gostinho do que vai ser falado nesse evento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido extrair algumas ideias e que vocês possam utilizar no negócio de vocês. Ou então, se vocês quiserem, pode colocar perguntas que eu respondo, ou eu respondo diretamente pelo direct, ou quando eu vejo que o assunto é um assunto que pode ajudar outras pessoas, eu faço uma postagem baseada nas dúvidas que vocês me passam. E eu deixo um beijo grande para vocês e até o nosso próximo encontro. Beijos!